Alô, comunidade, muito boa tarde a você. 17 de outubro, sextou, né? A gente vai terminando mais uma semana em que o ICL comemorou 5 anos. 5 anos do ICL cada vez mais forte para você. E o ICL urgente sempre às 5 horas da tarde, ao vivo. E depois eu sei que muita gente nos acompanha e acompanha esse resumo das notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Nós contamos sempre com a Laura Couto na redação, na Central de Informações do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Finalmente sextou. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. Boa tarde. Para você que mora nesse país em que a prisão de Jair Bolsonaro virou um salão de festas, né? Isso mesmo. A Laura, né? A charada nossa Laura Couto, mas a Laura, filha do ex-presidente, foi autorizada por Alexandre de Moraes a comemorar os 15 anos, vejam só, lá no condomínio, na casa do condomínio, que serve como prisão de luxo de Jair Bolsonaro. Eu tenho até pena dessa menina, viu? Primeiro pelas coisas que o pai falava, né? Que ela é uma fraquejada, pela maneira como ele trata as mulheres, e agora vai comemorar o aniversário de 15 anos na prisão domiciliar do pai. Que situação, virou festa, literalmente. É o Alexandre de Moraes, eu acho que querendo dizer que não é tão durão assim. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto, até para você saber quem é que vai na festa de 15 anos dentro da prisão domiciliar do Jair. Você vai saber daqui a pouquinho. Bom, vamos falar de outro integrante desta família. Do Dudu Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro e o ajudante dele, o Paulo Figueiredo, neto do ditador João Figueiredo, foram barrados no baile. Então, a irmã, né, a Laura, faz a festa na prisão domiciliar e os dois aqui não conseguem participar. Foram barrados no baile. De qual baile nós estamos falando? Estamos falando do Departamento de Estado. Essa dupla de antipatriotas foi impedida de se reunir com a equipe do secretário de Estado, Marco Rubio. Os dois foram até o Departamento de Estado para tentar sabotar a reunião entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o próprio Rubio. Só que não rolou. Barraram e não deixaram os dois que queriam armar ali confusão, queriam dar argumentos, queriam atrapalhar a negociação entre Brasil e Estados Unidos para acabar com o tarifaço. De acordo com relatos colhidos pela jornalista Maria Cristina Fernandes, os dois tiveram que ouvir da turma do Marco Rubio. Olha só, gente, mudou a agenda, mudaram as prioridades. Por causa da China, a gente está precisando do Brasil um pouquinho mais perto. Eles tiveram que se encolher e ir embora. No X, né, no antigo Twitter, o Dudu Bolsonaro negou que tenha sido barrado e falou que a jornalista estava inventando lorotas. Foi a expressão que ele usou. A Maria Cristina Fernandes, jornalista que deu essa informação, é uma das colunistas mais experientes e mais respeitadas do Brasil, trabalha no jornal Valor Econômico, faz comentários também às vezes na Globo News e é uma referência no jornalismo político no Brasil. Foi ela que trouxe essa informação, de que eles tentaram ir ao Departamento de Estado para atrapalhar a reunião. Olha só o papel que esses dois antipatriotas se propõem a fazer. Até quando o Eduardo Bolsonaro vai insistir nessa história, né? De usar todos os recursos possíveis para atrapalhar o Brasil? A imagem dele está cada vez pior, mas ele insiste. Bom, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, olha só que frase do Lula, ele disse o seguinte, abre aspas, o companheiro Mota tem que caçar o Dudu. O Lula falou isso. A fala do presidente Lula aconteceu durante uma reunião para comemorar o aniversário do PCdoB, um congresso do PCdoB. Vamos assistir o que disse o presidente Lula sobre Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. No congresso vocês têm que ser mais bravos com a extrema-direita. Eles não podem ficar fazendo provocação todo dia. O companheiro Hugo Mota tem que caçar o Eduardo Bolsonaro. Ele precisa, sabe, não é possível. Companheiro Hugo Mota. Companheiro Hugo Mota. O Lula tem umas expressões engraçadas, mas, opa, até caiu meu celular aqui em protesto, pedindo pro Hugo Mota também caçar o Eduardo Bolsonaro.
Bem, o Lula fez esse apelo, né? Cobrou. Então vocês reparam que aquela frase de outro dia que o Lula falou que nunca teve um congresso de tão baixo nível, ele estava se referindo à extrema-direita, não é que o Lula escapou naquele dia, hoje ele voltou ao assunto. O que ele está tentando fazer é descolar o centro ou a centro-direita dos extremistas, tentando isolar os extremistas e trazer o pedaço do centrão, que for possível, para o lado da democracia. E hoje o Lula chamou o Hugo Mota de companheiro, disse: o companheiro Hugo Mota tem que caçar o Eduardo Bolsonaro. Bom, diferentemente da narrativa bolsonarista, porque eles saíram espalhando que a reunião do Mauro Vieira com o Marco Rubio não adiantou para nada, não serviu para nada, a química continua. Vocês lembram que o Lula falou disso, né? Que rolou uma química, e o Trump também, rolou uma química entre ele e o Donald Trump. A química foi tão boa que teve esse desdobramento da reunião do Rubio com o Mauro Vieira e começou agora há pouco, lá em Brasília, um encontro de Lula no Palácio da Alvorada com o ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores. Então, Mauro Vieira voltou de Washington e já foi lá levar o relato pessoalmente para Lula, os detalhes, o que ele acertou com o Rubio e quais os próximos passos, né? Vamos ficar de olho nessas atualizações. A qualquer momento, o governo brasileiro e o Itamaraty podem trazer novidades, e o próprio Lula trazer novidades, né? Porque, claro, o Mauro Vieira não iria anunciar nada sem antes falar com o Lula. Está falando nesse momento e até o final desta sexta-feira pode ser que a gente tenha atualizações. Ainda sobre o saldo, né, da reunião de ontem entre Rubio e Mauro Vieira. Olha só a nossa manchete lá no site, aqui no telão. A química continua. Essa aqui é uma fotografia do encontro dos dois, né? O Rubio com esse estilo bem conservador, né? Até no corte, no estilo, no corte de cabelo. E o Mauro Vieira nesta conversa. Ainda falando sobre o saldo, de acordo com o Mauro Vieira, o encontro entre os dois chanceleres foi profissional, cordial e bastante produtivo. Depois da reunião, o ministro Vieira disse que reforçou o pedido de Lula para Donald Trump, no sentido de rever o tarifaço, e eles também falaram de um cronograma de novos encontros. Além disso, Vieira e Rubio trocaram telefones e definiram que terão um canal direto de contato, ou seja, vai ficar mais difícil para os traidores da pátria, né, colocarem aí obstáculos e impedir as negociações, até porque se interessar para o Trump, conversar e trazer o Brasil para perto, vai ser feito. Goste ou não o Marco Rubio, que realmente é um homem de extrema-direita e tem bastante implicância, vamos dizer assim, com o setor mais à esquerda aqui na América Latina. Bom, vamos falar ainda do governo federal, do governo brasileiro. A oposição admite que não tem mais forças para vetar Jorge Messias no STF. É uma informação importante, porque até ontem a gente vinha dizendo, o Messias é o preferido do Lula, mas há um risco, né, se o Lula indicar o Messias, de que não tenha votos suficientes no Senado e tal, porque o Messias, se for o indicado, precisa ser aprovado pelo Senado, né? Mas, segundo a apuração da CNN, Jorge Messias teria sim os votos necessários e pode, com isso, ser o indicado pelo Lula nas próximas horas. Laura Couto tem mais informações. Rodrigo, a cada dia que passa, essa indicação do Lula vai afunilando ainda mais. A notícia mais recente é que o Senado já descartou o risco do advogado-geral da União, o Jorge Messias, de ser recusado na sabatina. Isso, claro, caso ele seja de fato indicado pelo Lula ao Supremo. E, Rodrigo, isso muda tudo, né? Como você disse, a gente estava falando nesses últimos dias em como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teria uma carta na manga para convencer o Lula a indicar o Rodrigo Pacheco, que é o senador pelo PSD. A ideia do Alcolumbre seria fazer uma contagem informal dos votos, que mostra que o Pacheco seria aprovado com muito mais facilidade que o Messias. Mas agora, segundo a apuração da CNN, os partidos da oposição somaram só 30 votos contrários ao Messias, menos da metade do plenário do Senado. E são necessários 41 votos para ser aprovado. Ou seja, quem quer que for escolhido deve passar mesmo que raspando, Rodrigo. É isso. Se for o Pacheco, que hoje é menos provável, passaria com 60 votos. Se for o Messias, o Jorge Messias, vai ter a oposição do grupo mais à direita, de 30, 35 senadores, mas passaria também aí com 45 votos, entre 45 e 47 votos. É a conta que está sendo feita e, portanto, o Lula deve tomar essa decisão nas próximas horas.
O presidente, aliás, o presidente brasileiro, né, recebeu nesta semana o bispo Samuel Ferreira e outros representantes da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. A Assembleia de Deus tem mais de um ramo, né? Então eles chamam assim, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E o mais importante, quem também participou desse encontro foi justamente o advogado-geral da União, Jorge Messias, que é evangélico e que está cotado para ir para o Supremo. Olha a fotografia aqui, Lula com as lideranças evangélicas da Assembleia de Deus, fazendo uma oração, né, lá no Palácio do Planalto, e o Jorge Messias e a Gleisi aqui, ó, Gleisi, Jorge Messias, Lula e os representantes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Jorge Messias ali, né, com a cabeça abaixada, fazendo a oração. O Lula é católico, mas conversando ali com essas lideranças evangélicas, né? E com isso mostra que há o esforço, né? Há o esforço de colocar o Messias no jogo, mostrar que ele tem trânsito com os evangélicos, que ele não é uma indicação petista, que é uma maneira de dar conta de ter mais um evangélico no Supremo, né? Um evangélico progressista, mas um evangélico. Então, tudo isso está em jogo aqui nessa fotografia, nessa imagem. A política também é feita por símbolos, e esse aqui foi o símbolo desse esforço do Lula para indicar o Jorge Messias. Ainda sobre a vaga aberta por Luiz Roberto Barroso, que abriu mão, né, de ainda 8 anos que ele poderia ficar à frente do Supremo, resolveu se aposentar antes. A ministra Carmen Lúcia, do STF, se manifestou hoje sobre a possibilidade de ter mais uma mulher na corte. Muita gente pede ao Lula, olha, é a hora de indicar uma mulher, pelo menos mais uma, Lula. A Laura Couto tem mais informações sobre essa fala da Carmen Lúcia, que é hoje a única mulher no Supremo, né, Laura? Pois é, Rodrigo, a ministra Carmen Lúcia evitou fazer um pedido direto para o Lula, mas mesmo assim a única mulher do STF deixou um recado bem claro. Ela disse o seguinte, abre aspas, todos sabem a minha posição sobre a questão das mulheres no STF, mas não falo em específico. Juiz não pede porque não pode receber, na minha compreensão. Eu não posso me manifestar por uma coisa que é da minha casa. Se eu fizer um pedido dirigido ao presidente da República, amanhã ele pode pedir alguma coisa à juíza. Foi isso que ela disse, Rodrigo. Achei uma frase de muita dignidade e muita sabedoria da Carmen Lúcia. Ela faz a fala, todo mundo sabe que ela defende que haja mais mulheres no Supremo, mas juiz, né, representante de um poder da República, não pode ficar, presidente, por favor, indique. Não é o papel de um representante de um poder ficar assim pedindo, senão, como falou a Carmen Lúcia, depois o Lula vai pedir, ô Carmen, vê aí esse processo que está aí no Supremo, veja bem, vou pedir uma coisa para você. Não dá, né? Tem que ter o respeito institucional e tem que ter a cobrança para ter mais mulher no Supremo, sem dúvida nenhuma também. Bem, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro virou bagunça, hein? Virou bagunça. O ministro Alexandre de Moraes autorizou simplesmente o seguinte, a realização da festinha de 15 anos da Laurinha Bolsonaro, filha de Jair, dentro da casa que é hoje a cela, a prisão de luxo do Jair, lá em Brasília, num condomínio lá em Brasília. A festa vai acontecer amanhã, sábado, nesta casa, no condomínio onde ele cumpre a prisão domiciliar. Laura, tem mais informações. Rodrigo, Alexandre de Moraes liberou a entrada dos convidados que devem acessar a residência das 9 da manhã até às 6 da tarde. A defesa do ex-presidente informou que apenas a família e pessoas próximas vão estar presentes nesse almoço de aniversário da Laurinha, minha querida xará. Enfim, 9 pessoas foram autorizadas. Entre os convidados liberados estão integrantes do grupo de oração da Michelle Bolsonaro, a senadora Damares Alves e o maquiador Agostinho Fernandes. A defesa do Bolsonaro também pediu autorização para que esse maquiador dormisse o fim de semana na casa do ex-presidente, mas não obteve resposta. Mas também o que é isso, né, Rodrigo? Virou festa do pijama, gente? Não tô entendendo. Enfim, além disso, Moraes determinou que os carros que deixarem a casa do Bolsonaro devem ser revistados, Rodrigo. É isso, tem que revistar. Pô, a suspeita é o seguinte, a Damares vai na festa da Laurinha, da filha. De repente o Bolsonaro sai fantasiado de Damares, escondido num dos carros, já imaginaram? Né? Então tem que vistoriar para o Bolsonaro não sair escondido, aproveitando a confusão lá da festa. Mas, gente, eu fico pensando, festa de 15 anos, ela vai convidar os amigos do pai dela, a Damares, o maquiador, amigo da mãe. Ela não vai convidar as amigas, os colegas de colégio, de escola? Eu fico com pena dessa menina, mais uma vez tenho que repetir isso. Mas é estranho, né, autorizar uma festa de 15 anos num lugar que serve como prisão domiciliar. De todo jeito,
Eles que se entendam, né? Vamos falar dos bolsonaristas ainda. Carla Zambelli é mais uma presa, né? E quer deixar a prisão a todo custo. E está botando os advogados dela para trabalhar lá na Itália. Olha a manchete aí. A deputada federal Carla Zambelli, que foi eleita pelo PL em São Paulo, apelou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos para deixar a prisão feminina de Rebibbia, em Roma. E olha, eles sempre atacaram direitos humanos, debochavam. O Bolsonaro disse que estava nem aí para procurar ossos de quem é desaparecido político da ditadura, que quem procura osso é cachorro, que direitos humanos é direito de bandido. Muito bem que agora eles estejam vendo que direitos humanos são importantes e são direitos universais que até eles e elas, que são contra os direitos humanos, podem recorrer no momento de sufoco, de emergência ou no momento em que achem necessário, né? A Laura Couto explica melhor o que a Carla Zambelli está pedindo. Rodrigo, o pedido da defesa recupera o histórico do processo de condenação da Carla Zambelli e também aponta laudos médicos de que ela sofre grave quadro de saúde. A defesa argumenta que durante o processo criminal houve violações às garantias judiciais e ressalta que a Zambelli sofre de fibromialgia, doença cardiovascular e depressão severa. E além dos advogados, esse documento foi assinado pelos senadores Flávio Bolsonaro, Damares Alves, Magno Malta e Eduardo Girão. Uma turma de galera gente boa, né, Rodrigo? Só gente boa, é o famoso gente estranha numa festa esquisita, gente esquisita numa festa estranha. Nesse caso não é festa, é a prisão lá em Roma, né? É curioso mesmo. Vale lembrar que a Zambelli está presa desde 29 de julho. Recorreu a todas as instâncias judiciais lá na Itália para responder ao processo de extradição num apartamento em Roma. Só que os pedidos foram negados pela justiça italiana. O que mostra, né, que quando eles falam, não, o Alexandre de Moraes é muito durão, persegue. A justiça italiana faz parte dessa conspiração do Alexandre de Moraes? Porque está dizendo que a Zambelli tem que aguardar lá quietinha antes de ser deportada, extraditada para o Brasil. Pessoal, falando ainda em Supremo, em Justiça, a gente tem a atualização de hoje daquela treta entre o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o ministro Luiz Fux, que ficou tristemente famoso pelo voto absurdo em defesa do Bolsonaro no julgamento recente lá na primeira turma. Ontem a gente contou aqui, no Urgente, no ICL como um todo, que o Gilmar Mendes chamou o Fux na cara dele de figura lamentável e que rolou um bate-boca entre eles numa das salas ali, antessalas, né, do plenário do Supremo Tribunal Federal. A atualização de hoje é que esse bate-boca que aconteceu nos corredores acabou indo também para a sessão naquele dia, para a sessão do Supremo, e pouca gente notou. Os ministros acabaram tendo um embate também e o Luiz Fux até se retirou da sessão. A Laura tem mais detalhes sobre isso para mostrar que o clima não está bom mesmo entre eles. Laura. Rodrigo, o Supremo estava julgando um processo sobre os valores que são obtidos através de condenações na Justiça do Trabalho, mas que não são destinados a nenhum fundo específico, como prevê a própria legislação. E aí o Gilmar usou o caso para tecer novas críticas à Lava Jato e leu mensagens trocadas entre procuradores e acusou esses procuradores de cretinos. E vale lembrar que minutos antes, nesses corredores, o Gilmar tinha falado para o Fux procurar terapia para ele esquecer da Lava Jato. E aí o decano disse que esses procuradores tentaram montar um esquema internacional para compartilhamento ilegal de provas, citou a entrega de saco de provas num saco supermercado, e também chamou a gestão do ex-chefe da PGR, o Rodrigo Janot, de triste memória. O Fux, então, se levantou da cadeira e deixou o plenário e não voltou mais, Rodrigo. Eu confesso que eu queria ter visto um pouco essa briga presencialmente. Eu acho que essa sessão específica não foi transmitida. Era um assunto que nem todo mundo estava prestando tanta atenção, não tinha a ver com o julgamento do Bolsonaro, era um assunto mais lateral, mas, de qualquer maneira, mostra como o clima está pesado e como o Fux se isolou completamente dos outros ministros, criando esse mal-estar. O Gilmar Mendes, então, nessa sessão em que o Fux acabou se levantando e indo embora, falou mal da Lava Jato, falou mal dos procuradores, relembrou uma série de fatos e relembrou, inclusive, o período do Rodrigo Janot, que quando escreveu o seu livro de memórias, o Rodrigo Janot foi procurador-geral da República. Ele chegou a confessar no livro de memórias que ele planejou ir armado ao Supremo para dar um tiro no Gilmar Mendes. Que coisa, né, gente? Que baixaria danada. Uma coisa impressionante. Bom, vamos falar aqui de outro poder da República
Vamos falar do parlamento e dos problemas no Centrão, que está pressionando o Lula, mas está muito dividido também. O partido União Brasil corre o risco de ter a bancada reduzida em 30% no ano que vem. É uma apuração aqui do site Metrópolis. Olha só, divergências devem fazer até 20 deputados deixarem o União Brasil, é a manchete do Metrópolis hoje. Esses parlamentares estão incomodados com as divergências no partido, justamente essa história. Sai do governo, pressiona ministro a sair e 20 deputados estão se articulando para mudar de legenda. A bancada do União Brasil tem 59, então 20 saindo é um terço, é bastante, né, gente? Vale lembrar que a janela para migrar de partido sem perder o cargo é nos meses de março e abril de 2026, um pouquinho antes da eleição. Esta conta sobre o número de deputados que devem deixar a União é feita pela ala que está descontente com André Rueda, o presidente do partido, enrolado em denúncias, inclusive muitas denúncias feitas aqui com exclusividade pelo ICL. A Laura Couto explica melhor para a gente os desdobramentos, né, dessa insatisfação com Antônio Rueda no União Brasil. Rodrigo, entre os motivos da saída desses 20 parlamentares está o descontentamento com as escolhas do Antônio Rueda, o presidente legenda, mas também a Federação do União Progressistas, que foi construída aí esse ano com o Partido Progressistas do Ciro Nogueira. Mas primeiro vamos falar do Rueda. A ala que diverge do presidente do partido critica o desembarque do governo Lula. E o desgaste mais recente foi justamente esse episódio em que o ministro do Turismo, Celso Sabino, se negou a deixar a pasta do governo. E para integrantes da sigla, o Rueda se deixou levar pela relação ruim dele com o presidente Lula e causou um acirramento do debate em torno da saída do Sabino da esplanada. E agora o segundo ponto do desgaste é justamente essa federação com o PP, a União Progressista, isso porque agora, com os partidos unidos, os dois precisam chegar num acordo para lançar um único nome a governador nos estados, por exemplo, e isso pode causar bastante conflito. E tem conflito também na candidatura à presidência, Laura. O Ronaldo Caiado, ele é filiado à União Brasil, é governador em Goiás e ele quer ser o candidato do União Brasil à presidência da República. Mas tem gente que não quer o Caiado candidato a presidente. Ele está até falando em sair do União Brasil para ser candidato por outra legenda. A gente vê como que o campo da direita está bastante desunido e até certo ponto desorganizado. Bem, para aqueles que duvidavam, anúncio de hoje. Lembram do Ciro Gomes? Pois é, ele está de saída do PDT. O comunicado foi feito hoje à direção do partido. Ele estava filiado à legenda desde 2015, disputou as eleições presidenciais, você se lembra? Em 2018 e em 2022 pelo PDT. O ex-ministro não vai largar o osso da política, né? Ciro avalia a possibilidade de se filiar de novo ao PSDB, né, que foi o partido pelo qual ele começou a carreira política lá no Ceará. Aliás, ele começou na Arena, né? Depois ele vai para o MDB e depois ele vira governador pelo PSDB, mas já tinha passado por outros partidos. Bom, ele pode se filiar então ao PSDB ou ao próprio União Brasil, que nós estamos falando até agora, para participar de uma candidatura que faça oposição ao PT do Lula. Ele pode ser candidato a governador lá no Ceará por um desses partidos, enfrentando o atual governador, que é petista. Vale lembrar que em agosto, Ciro participou em Brasília de um evento que anunciou essa federação aí, a Laura citou agora há pouco, Federação União Brasil, PP Progressistas, né? É a federação de direita. Então o Ciro cogita fazer esse giro para a direita. Ele que foi candidato em 2018 com uma plataforma progressista, a verdade seja dita, se queimou muito, porque no segundo turno foi para Paris e nunca mais voltou, não deu o apoio necessário ao Fernando Haddad, e depois foi indo cada vez mais para a direita, fala em bolsopetismo e tal, e foi ficando impossível para ele conviver dentro do PDT, que está no governo Lula e deve manter a aliança com Lula e com o PT na eleição do ano que vem. É o fim, ou pelo menos o fim desse ciclo do Ciro na centro-esquerda, no PDT. Pessoal, atualizações sobre Venezuela. É grave a situação, né? Muitas ameaças feitas pelo Trump. O governo dos Estados Unidos bombardeou hoje mais uma embarcação no Mar do Caribe, mas dessa vez houve algo diferente. Houve sobreviventes, pelo menos é a informação que vem da mídia dos Estados Unidos. A gente não sabe se dá para acreditar completamente ou não, né? Mas essas informações vêm dos canais CNN, CBS e NBC, 3 emissoras lá dos Estados Unidos. Nesse episódio de agora, nem todas as pessoas que estavam na embarcação atacada morreram.
mas nem o Pentágono, nem o governo da Venezuela se manifestaram até agora para confirmar que barco era esse, quem são os sobreviventes e como é que eles conseguiram detectar se foi esse o ataque. A gente fica olhando como é que sobreviveu alguém, né? Parece que eliminam completamente qualquer chance de vida ali nesse barco que passava pelo Mar do Caribe. Desde setembro, Trump mantém vários navios de guerra perto da Venezuela com o argumento de que é necessário combater o tráfico de drogas e impedir a imigração ilegal. Ele quer o cerco à Venezuela para derrubar o governo e para evitar que a Venezuela siga na sua parceria com a Rússia e com a China. Bom, falando na Venezuela, num evento que a gente já citou no começo do programa, no PCdoB, o presidente Lula entrou nesse debate e comentou a situação fazendo a defesa da soberania da Venezuela. Vamos assistir o Lula comentando esse assunto. Porque todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. Tantas coisas que nós dissemos, mas muitas vezes a gente não é entendido. Falou com todas as letras, fez a defesa da soberania, defendeu Cuba, defendeu a Venezuela. A imprensa fica empolvorosa, a imprensa tradicional, quando o Lula assume essas posições históricas, né, de defesa de soberania e defesa, inclusive, de governos mais à esquerda, como no caso de Cuba. A mídia tradicional aqui no Brasil insiste naquela narrativa trumpista. Olha só a manchete da Folha de São Paulo de hoje, tem a ver com esse assunto da Venezuela. Olha só. Lula precisa dizer a Maduro que é hora de ir embora, diz Nobel da Paz para a Folha. Ela quer pautar o Lula. Está se achando, né? A Maria Corina acha que ela vai dizer o que o Lula precisa falar para o Nicolás Maduro? É demais, né? Mas, assim, o fato dela receber esse destaque... Bom, primeiro o fato dela ter sido escolhida como... Prêmio Nobel da Paz, sendo que ela apoiou o golpe de Estado contra um governo eleito na Venezuela, apoiou um governo golpista, apoiou a invasão da Venezuela pelas tropas dos Estados Unidos. Como é que ganha o Nobel da Paz? Mas agora virou uma personalidade, né? Eles já tiveram vários, né? Lá na Venezuela, eles vão trocando o líder da direita. Geralmente tem essa característica empresário, ligado a empresário e tal. Teve aquele Guaidó que se autoproclamou presidente e ficou falando sozinho, agora a Maria Corina, né, foi transformada na grande liderança e está dizendo para o Lula o que o Lula deve falar para o Maduro. Dá um tempo, né? Não vai acontecer isso, mas é importante a gente acompanhar a maneira como a imprensa cobra esta crise lá na Venezuela. Pessoal, eu queria aqui agradecer a Laura, mais uma semana, a Laura de muita notícia, muita informação. Obrigado pela parceria mais uma vez. Valeu, Rodrigo. Hoje a gente vai descobrir quem matou o Odete Roitman. É verdade, é hoje. Vamos lá também, vamos acompanhar isso. Pessoal, bom fim de semana para todo mundo. Nesta semana em que o ICL completou 5 anos, eu vou até virar aqui para outra câmera para a gente mostrar aqui, ó, 5 anos, aniversário do ICL, e é uma chance, mais uma vez, para a gente lembrar. Assine o ICL Vitalício. O ICL Vitalício, você assina a plataforma, tem acesso a todos aqueles cursos, 400 cursos, tem muita novidade na plataforma, conteúdos exclusivos. Atualmente, você tem que fazer a assinatura e renovar todo ano. O ICL Vitalício permite que você faça e, para sempre, você se torna sócio, membro, com acesso a cursos, a documentários, né? Tem o ICL+, com muito documentário, documentários sobre temas políticos, sobre todo o assunto. E você também, fazendo essa assinatura, ajuda a manter o jornalismo, o ICL Notícias. E toda essa equipe de jornalismo que está fazendo a diferença este ano e o ano que vem ainda mais, né? Com a eleição presidencial no Brasil. Então assine o ICL Vitalício. Acesse iclurgente.com.br, iclurgente.com.br, faça a sua assinatura, tenha acesso a todo esse conteúdo e ajude também a manter essa equipe de jornalismo aqui cada vez mais forte. Obrigado, ótimo fim de semana. O ICL Urgente volta na segunda-feira, mas agora vem aí Gabi Varela, Chico Sá, o ICL Notícias, segunda edição. Daqui a pouco eu estou por lá também. Valeu! Já pensou ter acesso vitalício ao conhecimento?
O Instituto Conhecimento Liberta te oferece mais de 400 cursos, documentários e 7 línguas estrangeiras. Tudo num só lugar. E tem mais. Clube exclusivo com descontos em mais de 350 estabelecimentos. E benefícios incríveis para membros. Garanta também o mega pacote de presentes exclusivos com livros, certificado e muito mais. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 127. Pagou uma vez, é para sempre. Assine o plano vitalício e garanta mais ICL para toda a sua família. Acesse icl.com.br. Cine Liberta, um programa de cinema do ICL que abre as portas para um acervo com mais de 200 documentários nacionais e internacionais reconhecidos mundialmente. Toda sexta-feira, às 19h, selecionamos um documentário especial para você. Histórias que emocionam, revelam e transformam a forma de como vemos o mundo. Depois da sessão, nós vamos receber convidados especiais para comentar o filme e discutir os pontos de cada obra. Cine Liberta, toda sexta às 19h, em nossos canais do YouTube. E para mergulhar no catálogo completo, acesse o ICL+.